todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós iniciamos mais uma série e nós vamos falar hoje sobre o nascimento do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E para fazer isso nós vamos ler primeiramente lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, do versículo de número 1 até o versículo 6, e depois do 12 até o versículo de número 23. Vamos ler assim essa passagem a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Agora o versículo de número 12. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Zodaque, e Zodaque gerou a Aquim, e Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, sendo seu marido, sendo justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então aqui nós começamos a falar do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Esse nascimento é um nascimento único na história da humanidade. É um nascimento muito importante e que afeta a todos nós. O seu nascimento, ele foi falado no Antigo Testamento pelos profetas. E o quão especial era essa criança, era esse bebê nascido. E nós nos perguntamos hoje, quem é esse bebê? Porque ele não pode ser comparado a nenhum outro que tenha nascido antes dele ou depois. E a primeira coisa que nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, a respeito de quem era esse bebê, é que ele era descendente de Abraão. Ele era da família de Abraão. Nós somos fascinados por história, pela história das nossas famílias, da onde que vieram os nossos pais, aonde nasceu o seu pai ou a sua mãe, se nesse estado mesmo onde nós moramos, ou em outro estado, ou até mesmo, quem sabe, em outro país, né? Nós
ficamos curiosos, nós colocamos ali, talvez você já tenha experimentado em pegar retratos e ver com seus pais, e os seus pais apontarem ali os seus avós, os seus bisavós, e quem sabe você tenha tido o privilégio ainda maior de conhecê-los. Mas aqui nós vemos que os descendentes da família de Cristo, aqueles que vieram antes da qual o Senhor Jesus Cristo nasceu, está Abraão. Abraão é um personagem muito importante no Antigo Testamento. Nós lemos dele que Deus lhe fez promessas de que abençoaria a todas as nações da terra por meio dele e por meio de alguém que nasceria da sua família. Nós vamos ler uma passagem lá em Gênesis, capítulo de número 22, a respeito da promessa de Deus a Abraão. Gênesis, capítulo de número 22, nós vamos ler do versículo 16 até o 18. Diz assim: E disse, quem? Deus disse, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação, e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então aqui nós temos uma promessa de Deus de abençoar todas as famílias da terra por causa que Abraão obedeceu a Deus nessa ocasião quando ele foi oferecer o seu filho Isaque ali ao Senhor, e o Senhor viu que ele havia sido obediente à sua palavra e lhe fez promessas de que na descendência ou de um descendente de Abraão, que é Cristo, ele abençoaria todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpriu ou se cumpre através do Senhor Jesus Cristo. Nele nós temos as bênçãos da salvação, as bênçãos de podermos ir a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Através desse que veio da família de Abraão, o Senhor Jesus Cristo, nós temos essa bênção que Deus prometeu a Abraão. A palavra de Deus diz que nós somos benditos, somos abençoados por Deus com todo tipo de bênção espiritual. A salvação, o perdão dos nossos pecados, por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Então esse bebê nascido ali era descendente de Abraão, era da família de Abraão. E também ele era, a segunda coisa que nós vemos é que esse bebê nascido ali, ele era da família de Davi, ele era descendente do rei Davi. Nós sabemos que Deus fez também promessas a Davi, e nós podemos lembrar daquela promessa que Deus fez a Davi, quando ele disse a Davi: a tua casa, ou a tua família, e o teu reino serão firmados para sempre. Se você for Israel e tiver a oportunidade um dia de conhecer Israel, é um desejo talvez de muitos de nós conhecer aquele lugar tão especial, nós poderemos ir lá e ver que hoje não existe rei em Israel. Mas nós lemos aqui que Deus fez uma promessa a Davi de que o trono de Davi estaria firmado ou permaneceria para sempre. Sempre haveria um rei que seria da família de Davi no trono. Como essa promessa se cumpriu? Essa promessa se cumpriu através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele nasceu na família de Davi. Ele cumpre essa promessa, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é rei. Ele nasceu para ser rei. E a cada dia o seu reino, ele tem crescido mais no coração e na vida de cada pessoa que o recebe como seu único Salvador. Jesus Cristo é Rei
descendente da família de Davi. Outra coisa importante que nós vemos, que nós lemos aqui em Mateus, é que esse menino, ele também é nascido de uma virgem. O Senhor Jesus, ele não tinha um pai terreno como nós temos, ele é nascido de uma virgem. Nós lemos aqui no texto que ele foi gerado ali no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele já existia antes de nascer ali. O Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, ele faz parte da Santíssima Trindade, como nós já estudamos em algumas aulas atrás. Ele teve que se fazer homem, teve que vir como um homem, para poder morrer pelos nossos pecados e em nosso lugar. Ele nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, e só Ele pode nos dar a salvação e perdoar os nossos pecados. Vamos ler duas passagens em Isaías que comprovam isso. Isaías capítulo de número 7, versículo 14. Isaías 7, 14, diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Isaías capítulo de número 9, o versículo de número 6 até o 7, Isaías 9, 6 ao 7, que fala do nascimento do Senhor Jesus e de que Ele é rei. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então aqui nós temos falando a respeito de que esse menino, ele será rei, ele é rei, e que o seu nome ele será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Ele nasceu de uma virgem, mas aquele bebê é descrito nessa passagem de uma forma tão maravilhosa por Isaías, e chama ele aqui de Deus forte. Então, esse menino, ele é nascido de uma virgem, mas ele é Deus, e ele sim, somente ele pode perdoar os nossos pecados. E mais algo que nós vemos a respeito desse bebê nascido ali, é que ele nasceu na cidade de Belém. A cidade de Belém, que é muito conhecida no Antigo Testamento por ter nascido ali Davi, nasce também o Senhor Jesus Cristo, cumprindo assim as promessas dos profetas, aquilo que os profetas escreveram no Antigo Testamento, de que ele deveria nascer em Belém. E também nós vemos narrado aqui em Mateus que esse bebê, ele foi livrado da morte. Ele foi livrado da morte. Nós sabemos que na época do Senhor Jesus, quando ele nasceu, havia um rei ali mau, chamado Herodes. E quando ele soube que o Messias, que o rei de Israel havia nascido, ele tentou matá-lo. Ele fez de todas as formas tentar achá-lo e posteriormente e depois matá-lo. E o rei mau, Herodes, ordenou a morte de muitas crianças, mas o Senhor Deus protegeu a vida do seu filho, a vida do Senhor Jesus Cristo, a vida daquele bebê. E ele foi protegido pelo Senhor para viver uma vida santa, sem pecado, e no momento certo dar a sua vida em resgate de todo aquele que crê nele e que confia nele. E por fim, nós vemos também que esse bebê, ou
ele já crescido, quando ele voltou ali do Egito, o tempo que ele ficou fugindo da ira de Herodes, ele foi morar na Galileia quando ele voltou. Ele foi morar na região da Galileia. Os judeus esperavam que o seu rei prometido ele fosse morar em Jerusalém, mas o profeta Isaías diz que ele ia morar na região da Galileia, que era uma região mais pobre, uma região onde não estava ali Jerusalém próxima. Os religiosos, os grandes poderosos ficavam em Jerusalém e os judeus esperavam que o seu rei governasse em Jerusalém. Mas nós vemos que Jesus foi para as regiões mais pobres, cresceu na cidade de Nazaré. Depois, quando ele começou a pregar o Evangelho, ele ficou numa cidade chamada Cafarnaum. E ali nós vemos o Senhor Jesus Cristo sendo luz para aquelas pessoas, pregando o Evangelho e muitas pessoas crendo e vindo à salvação. Então, crianças e amigos, o que nós vemos com todas essas coisas? Quem nós podemos pensar? Quem era ele? E nós vemos com todas essas evidências que esse bebê era o Filho de Deus, o Salvador prometido. Tudo nos mostra que este bebê que foi preservado da morte, que nasceu de uma virgem, que era da família de Abraão, da família de Davi, que foi morar nas regiões da Galileia. Ele é o Filho de Deus, aquele que foi prometido pelos profetas no Antigo Testamento. É o único Salvador do mundo. Todas as bênçãos da salvação estão em Cristo. Deus prometeu a Abraão que, através de um dos seus descendentes, de um da sua família, ele abençoaria todas as famílias da terra. Todas as bênçãos da salvação estão nele. Ele é rei. Deus prometeu a Davi que um dos seus seria rei e governaria para sempre no trono. Nós temos Cristo como rei e governante de todos. E nós também temos esse Deus maravilhoso, esse Deus que é descrito pelo profeta Isaías como maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, aquele que se fez homem para morrer em nosso lugar. Quão maravilhoso é isso, né, crianças? Quão maravilhoso é pensar na grandeza do Senhor Jesus Cristo. Aquele bebê, vocês já viram um bebê? Provavelmente. Quando ele está bem nos primeiros dias de vida, quão frágil é um bebê. Pensar que aquele bebê, nascido ali em Belém, era o próprio Deus que veio ao mundo para viver uma vida sem pecado, para dar a sua vida em nosso lugar, para que ao clamar a Ele, para que ao pedir a Ele, nós tivéssemos a vida eterna. Aquele bebê que cumpria tantas coisas que os profetas disseram a respeito dele. Quão maravilhoso é Jesus Cristo. Nós não podemos falar da sua grandeza sem nos emocionarmos e sem nós não reconhecermos que só em Jesus Cristo há salvação. Nós rogamos, professores, que você se refugie em Cristo, que você vá a Ele, que você não espere, que você peça a Ele para salvar você. E se você for a Ele e você confessar a Ele os seus pecados, Ele irá
salvá-lo, salvá-lo. Nós vamos cantar o hino de número 31, que fala da grande alegria da humanidade, dos anjos no céu, por ter nascido o Salvador, o Redentor. O hino de número 31. Que Deus abençoe a cada um de vocês.